Fala pessoal, passarei para vocês aqui uma dica de como fazer uma formatação básica no Word, seguindo as normas da ABNT. Uma das principais referências que é importante ser feita é justamente incluir aqui dentro do Word a régua. Tá? Aqui no caso já está aparecendo a régua para mim, mas se não estivesse eu viria aqui em exibir e clicaria na opção régua para aparecer essa opção para mim também. Eventualmente, algumas pessoas, né, eu já tive alguns casos de pessoas reclamarem porque essa faixa de opções é que ela acabava sumindo. Isso acontece, tá? Fica justamente desse jeito. É quando você clica duas vezes, ó, ele volta, ou duas vezes aqui, ele some. Em qualquer lugar, na verdade, tá? Qualquer uma das abinhas ele vai fazer essa questão. Uma das ideias também é quando você aperta Ctrl F1, né, ele tira e aparece essa faixa de opções. Eu normalmente deixo essa faixa de opções porque ela facilita toda a minha organização aqui de ideias. Então, né, falamos aqui sobre colocar realmente a régua. O segundo passo que eu acho muito importante é colocar as margens, né, seguindo os padrões que as normas da ABNT determina. Eu venho em Layout, Margens personalizadas. E aí, o que é importante? Ó, as margens, ela pega, por exemplo, a margem superior, ela tem que ser 3 centímetros. A margem da esquerda, que é essa daqui, tem que ser 3 centímetros também. O inferior e a direita, eu destaco como 2 centímetros. Pronto. Então, assim, ó, retrato, superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Pronto. Agora ele já deixa tudo bonitinho dentro das bases de formatação. A partir de agora eu vou fazer uma formatação de um texto. Tá? E como que a gente pode trabalhar, não só para as normas da ABNT, mas eu falo isso no geral, de como trabalhar o texto de uma forma bem interessante aqui. Então eu vou colocar aqui primeiro um título. Antes de colocar, eu vou vir aqui em página inicial e vou trocar para Arial 14. Colocar negrito, porque o título eu quero destacar em negrito, então eu ponho lá introdução. Vou dar 2 enters, né, para pegar aqui, a gente continuar o texto. Vou tirar o negrito e vou colocar Arial 12. Pois bem, eu vou fazer o seguinte, né, eu vou inserir um texto aqui qualquer. E aí nós temos uma fórmula dentro do Word que é bem tranquilo de se trabalhar essa ideia, que é a fórmula RAND. E aí eu vou inserir aqui, ó, colocar 3,3 para aparecer 3 parágrafos certinho. Beleza, então eu inseri um texto. Eu vou lá e vou fazer a formatação. Minha dica para fazer a formatação, a primeira coisa aqui é o seguinte. Eu vou selecionar aqui, ó, todo o texto, inclusive o título. Eu venho aqui nessa abinha, nessa opção aqui de parágrafos dentro da página inicial, ou aqui no cantinho. Mas eu vou começar por aqui que é melhor. Tá? Eu posso vir aqui, ó, e opções de espaçamento. Primeira coisa importante a ser levada em consideração, nós vamos fazer um espaçamento separado. Repare aqui que ele aparece antes e depois. Então aqui, ó, no espaçamento, nessa parte ele está aparecendo 0 pt e 8 pt. Eu aconselho vocês deixarem sempre zerados aqui. Se ele estiver em branco, se ele estiver escrito automático, você vai lá e coloca para 00, que é o padrão das normas da ABNT aqui. Múltiplos é 1,5, né, o espaçamento, deixa o resto aqui em branco. Beleza, vou dar um OK. Repare que ele já fez o espaçamento entre linhas, agora está perfeitinho. Agora eu vou fazer o quê? A formatação do texto em si. Venho aqui e coloco justificado, que era para ficar justamente alinhadinho no canto esquerdo e no canto direito. Logo na sequência eu vou entrar de novo aqui. Repare que o espaçamento ele já está mexido, está certinho. E aqui no especial eu vou simplesmente colocar a primeira linha. Isso daqui ele coloca a margem, o parágrafo, né? Então, olha lá, ele coloca o parágrafo somente da primeira linha. O que é legal é que a partir de então, se eu for escrever mais algum texto aqui, ele automaticamente vai deixar já recuado certinho para eu desenvolver. Esse daqui é uma dica, tá? E aí, eu vou trabalhando justamente dentro desse sentido aqui. Acontece muitas vezes quando você vai fazer um trabalho, ele fica assim, ó. Às vezes você vai pegar um texto e tudo mais, ele fica assim, ó, um espaçamento entre parágrafos, tá? Então, esse espaçamento entre parágrafos, ele vem justamente daqui, ó. Você pode vir aqui, tem aqui, ó, remover espaço depois do parágrafo, tá? Que aí ele mantém tudo perfeito, os espaçamentos, independente
o início de um parágrafo ou não, ele vai manter sempre alinhadinho. Ou eu posso vir aqui, ó, manualmente, ó, e trocar aqui, ó, que eu coloquei para pular, né? Então ele apareceu para mim desse jeito. Eu vou lá e tiro e vou deixar bonitinho. Então assim, só estou mostrando como é que ficaria, né? Se caso às vezes você vai puxar um material da internet. Então é uma possibilidade. Digamos que, vamos supor, um amigo vai lá e manda um material para você. Esse material, ele vem totalmente, não vem formatado, vem bem bagunçado. Então digamos aqui, ó, que eu peguei um texto da internet. Esse texto, vamos supor, gostei desse trecho aqui. Eu vou lá, Ctrl C, né? E acabo jogando aqui embaixo, ó, apertando Ctrl V. Repare que ele traz para mim totalmente desformatado. Aí eu tenho duas possibilidades aqui. Eu posso vir aqui, ó, seleciono um pedaço do trecho, dou uma pincelada e jogo essa formatação para tudo. Beleza, mesmo assim ele ainda está com vários parâmetros errados. Eu teria que ir fazer a formatação conforme eu já falei. Como é o texto, né, só, então eu vou colocar zerado aqui também no recuo, zerado aqui no espaçamento, 1,5 aqui entre linhas e aqui primeira linha. Pronto, vou pôr justificado, acabou. Acabei de fazer toda a formatação desse texto que eu puxei da internet. Beleza. Isso é uma forma de se trabalhar. Vou Ctrl Z aqui para voltar, mas eu posso fazer assim também. Eu fiz um Ctrl C lá. Se eu fizer Alt C VT, ele já põe o texto para mim formatado dentro dos parâmetros. Então, é uma possibilidade também, tá? Por quê? O que significa esse Alt CVT? É uma técnica de navegação dentro das faixas de opções sem usar o mouse. Ó, quando eu aperto Alt, ó, ele me abre essas opções. Quando eu aperto o C, ele vai justamente na página inicial. O V, ele está justamente aqui na parte de colar, e o T é de colar os valores, mas levando em consideração a formatação que está no seu material. Isso pode ser visto tanto quando você vai fazer pela internet, quando você vai puxar um material da internet, ou quando você vai criar de um amigo, né? Puxar de um Word que uma outra pessoa fez e você vai colocar. É claro que eu não estou levando em consideração aqui nesse momento a questão do plágio. É muito importante se atentar a esses pontos de plágio, porque se você pega um texto desse integral, posteriormente você vai ver que isso vai ter problemas sérios. Então, não é legal fazer esse tipo de situação. Quando fazer, é importante você jogar, mas aí você escrever com as suas palavras e referenciar, né, o site, o livro, o jornal, a revista, enfim, da onde você tirou. A gente vai fazer nos próximos vídeos explicando justamente essa técnica de citação e criação de referências bibliográficas. Então, aqui nesse momento, o que eu queria mostrar para vocês é basicamente isso. As formatações das normas da ABNT de uma forma até relativamente simples e tranquila. Às vezes, quando você vai fazer um trabalho, você fala, caramba, putz, eu li o texto e eu gostaria de falar a respeito dele. Você pode vir aqui, ó, em ditar, né? Isso pode ser até mais fácil. E aí, a partir de agora, tudo que eu estou falando está sendo escrito aqui. Então, é legal porque depois de você fazer esse processo, você vai lá e somente corrige alguns erros de português, algumas observações que foram colocadas dentro da coerência e coesão do que você está falando. Então, essa é uma dica porque facilita também o desenvolvimento de um trabalho. Então, essa ferramenta, a partir do Office 365, ela é muito rica. Vou lá, parei aqui esse processo. Então, repare que o que eu falei aqui, ele foi feito, né? Depois eu verifico, não tá legal e tal, aí eu já faço essa alteração. Então essa dica, ela é muito importante, porque ela agiliza um pouco mais o desenvolvimento do trabalho. É claro, né? Meio que preguiça de não digitar, né? Você acaba falando, apenas uma técnica a mais para complementar o desenvolvimento de trabalhos. Uma outra observação aqui. Se eu for escrever aqui, vamos supor que eu vou colocar aqui no cantinho 1.1 espaço e vou colocar, vamos supor, considerações gerais. Um exemplo, né? Então a gente está falando aqui que essas considerações gerais está dentro da introdução, porque é 1.1. Então, repare que a diferença aqui de um subtítulo é que a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Então, eu coloco o negrito e aí eu tenho que recuar esse texto para cá. Ó, repare que aqui em cima aparece uma ampulheta.
Essa ampulheta, ela tem a parte superior, ó, que ela me deixa puxar certinho, mas se fosse um texto maior e tudo mais, você teria que puxar pelo quadradinho. Eu gosto sempre de usar esse retângulozinho aqui embaixo, ó. Eu venho aqui, ó, e jogo até a ponta da minha margem. Pronto. E aí eu fiz já a configuração certinha. Bem, basicamente no que se refere à questão de formatações básicas no Word, né, isso aqui serve para qualquer documento, qualquer questão que você vai fazer. Essa técnica ela é muito importante, simples e muito eficiente de se trabalhar. Até a próxima dica.